Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui para gravar mais um vídeo na nossa pequena série desse pequeno curso de Cabala, e estamos fazendo o possível para que sejamos claros, didáticos e o passo a passo que nós estamos dando é proposital. Se nós fizermos a coisa com precipitação, vocês não vão entender. Tá? Vamos chegar ao complexo através do mais simples. Não esqueçam de dar o seu like e se acostumem. A gente vai passar do texto para a câmera, da câmera para o texto, para que eu poder mostrar as figuras. Tá? Então, vamos começar. O texto de hoje será uma visão mais ampla da Cabala. A narrativa da criação é o título. A Cabala numa perspectiva universal. O nosso pequeno curso de Cabala deixou claro que a árvore da vida não é uma mitologia, e sim uma outra narrativa da criação. Já temos a Gênesis 1, a Gênesis 2, agora nós temos a terceira narrativa da criação, que é a árvore da vida. Só que lá é discursiva, ou seja, são páginas escritas. E aqui nós temos há livros que têm páginas escritas e há também símbolos, figuras simbólicas. Como vocês sabem, por exemplo, é muito conhecida de vocês essa nossa prancha aqui. Então, veja, aqui é por símbolo. Aqui é por símbolo. Então, na Bíblia, na Torá, escrita você não vai encontrar isso. Mas fica bem claro. Então, a árvore da vida não é um mito, não é mais uma mitologia. É uma narrativa da criação dentro de uma perspectiva da tradição rabínica. E assim, é um esforço de conhecer as origens. Então, aqui nós temos o livro de Michel Eliade. O homem sempre teve esse esforço. O ser humano sempre quis conhecer as suas origens. Então, aqui nós temos Michel Eliade, o conhecimento sagrado de todas as eras, o conhecimento sagrado de todas as eras, de Michel Eliade. E aí você vê que aqui no final, ele dá um capítulo exatamente com o nome de Mitos de Criação e de Origem. Nós estamos dando, não é um mito, mas alguma coisa que quer saber como tudo se originou. E é uma história da criação, através de símbolos, através de glifos, tá? Através de figuras. Então isso aqui é uma narrativa que busca as origens. Não esqueçam disso. Nós temos outros livros, não somente esses. Esse aqui, por exemplo, nós temos um livro que nós usamos muito aqui. No princípio, de Jean Danielou, é um teólogo francês. No princípio, como começa, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, a narrativa do Gênesis, que é o Sefer Bereshit, começa com isso aqui. O homem sempre quis conhecer suas origens, e as origens de todas as coisas. Então, ali nós tivemos ali Michel Eliade, aqui nós temos um teólogo chamado Jean Danielou, francês. Então, é mais um esforço. Mas são bem diferentes o estilo um do outro, certo? De qualquer maneira, Michel Eliade, vocês já sabem, é especialista em mitologias comparadas e religiões comparadas. Cabala nem é mitologia, nem religião. É uma filosofia. É uma doutrina filosófica e secreta, chamada assim tradicional. Então nós vamos conhecer devagar, passo a passo, como é que a tradição do misticismo rabínico criou o que hoje nós estudamos como sendo essa figura aqui. O objetivo é este, mas vamos dar o passo a passo.
será mostrada no final. Vamos continuar então. De uma perspectiva mais geral do que as outras. Então, isso aqui vai ser feito consultadas 3 obras que eu já apresentei no vídeo anterior. Dessas 3 obras, 2 são da mesma época. Em português erudito é coetâneas, dietate, idade, ou era ou época. Né? Coetânea é da mesma época, aproximação e cultura. Então são 3 obras. Primeira obra, o Zohar, hebraico, o livro de esplendor. Ganhei de presente, esse aqui, do Kabbalah Center. Né? Então são 21 volumes. Esse aqui é o 22. Tá? Então nós temos aqui em hebraico, 22 em hebraico, e aqui 23, são 22 volumes. Então aqui o 23º é o índice. Então aqui não é um livro, ó. Aqui é o índice. Mas são 22 volumes, todos iguais a esse aqui. Você vai ter paciência de ler isso aqui, por isso nós vamos esse um. Mas o original é esse aqui, tá vendo? Sefer HaZohar. Então, aqui nós temos o livro que é o índice. Tá? Então, estamos mostrando a vocês a nossa literatura, para que vocês tenham confiança no trabalho que nós estamos fazendo. Né? Então, tudo começa com um raio. E o Sefer HaZohar vai então dizer o que vocês já viram antes, que da divina centelha partiu um raio, uma fagulha. Alguns livros dizem que é uma fagulha. Ou seja, é parecido com a mitologia de Zeus. Porque nós temos Zeus, do livro de mitologia, e ele é o senhor do raio. Então, para os gregos, então quem tinha o poder do raio era Zeus. Só que Zeus não usava o raio para criar, e sim para destruir. É uma arma dele contra os inimigos dele. A Kabbalah não. Vai ser o contrário. Vai ser da fogueira inicial, que é o divino. Deus é fogo, ou água, né? Ou ar, né? Depende de sopro. Então, ele é apresentado como vários elementos, ora como fogo, ora como ar, ora como água, mas jamais como terra. Então aqui nós temos uma figura para ilustrar. Então essa centelha divina sai de um Deus, de um ser divino, e origina tudo. Então aqui é só para ilustrar, para vocês verem que tudo começa com uma centelha chamada o relâmpago. Eu já mostrei a vocês antes, né, o que é o relâmpago, usando um livro muito conhecido de vocês, que é o livro do Kabbalah Mística, e podemos mostrar de novo, mas vocês já conhecem. Né? O relâmpago é algo muito conhecido. Então, o relâmpago seria a origem, portanto, de toda a história da Kabbalah. E vocês já estão habituados com ele, então vamos ver mais uma vez como é que vocês poderiam, então, entender que aquele raio forma um relâmpago. E esse relâmpago está aqui. Vou mostrar a vocês antes. Só esse ladinho aqui, ó. Só isso aqui. Então, aquele raio dali que nós mostramos é isso aqui. Então, não vem direto. Ele vem assim, ó, fazendo, relampagueando, como se diz. Então, é daqui que começa tudo. Tudo começa por esse relâmpago. Tudo. O livro é do Wang, né, e mostra como é que o relâmpago vai ser a origem de tudo. Mas, enfim, mostrar como é que o fenômeno natural foi apresentado. Né? O relâmpago é um nome que o homem criou, mas não é na verdade o relâmpago. Fala uma centelha, um raio, né? Um ponto de luz. Os autores, cada um apresenta um nome diferente.
O fato é que foi Deus, aquilo que nós chamamos Deus, um ser divino, criador. Então, ao invés de um raio destruidor, como o raio de Zeus, é um raio criador. Aí está a diferença fundamental. Esta é a primeira fonte. Sefer HaZohar. Sefer quer dizer livro. HaZohar. Do Zohar. O livro Zohar. É em hebraico. A tradução é o livro do esplendor. Porque o caso é relâmpago. Esse livro é atribuído ao célebre rabino do século III, Shimon ben Yochai, mas já se sabe que não é ele. A tradição diz que é ele, mas nós sabemos que não é ele. Então, o nome dele rola o livro todo como se fosse ele falando, e o livro diz que é ele que está falando. O Sefer HaZohar, como narração em Mension, é um diálogo dele com 10 discípulos. 2 morrem, são 12. 2 morrem, ficam 10. Então, é ali que aparece pela primeira vez o raio luminoso, o relâmpago, que inicia a divina obra da criação na mística judaica. Vamos começar por esse primeiro. Esse é o primeiro livro consultado. Se quiser ler os 22 volumes, leiam. Se quiser ler uma síntese, procure. O segundo livro, chamado Livro da Criação, também já mostramos a vocês. É o Sefer Yetzirah. Vou mostrar a vocês. Então, foi esse o segundo livro consultado, o Sefer Yetzirah, né? Nós temos em português e em inglês, mas esse é melhor. Então, esse livro aqui é o segundo livro consultado. É coetâneo, ou seja, é da mesma época mais ou menos. O Sefer HaZohar foi escrito mais ou menos no século II e III, o Sefer Yetzirah também. O Sefer Yetzirah é, ao pé da letra, o livro da criação, The Book of Creation. O Zohar é mais famoso. É mais famoso porque o Zohar é mais amplo. São 22 volumes. Tá? Então, é o primeiro livro. O segundo é o Sefer Yetzirah. Então, nós constamos ainda no terceiro, chamado Sefer Bahir. Então, nós constamos 3 obras. Então, o que é o Sefer HaZohar? O relâmpago. O que é o Sefer Yetzirah? É o Midrash, ou seja, um comentário famoso, que surgiu no mesmo tempo do Zohar, entre os séculos III e IV da Era Cristã, para apresentar a ideia usual de que a criação não é um mito, é efeito de um ser divino. Portanto, como o Big Bang, por exemplo, na ciência atual. Nós temos outros livros. Por exemplo, aqui nós temos um autor que apresenta a sua versão para provar que a criação não é um mito. Ele estudou muito. Domenico Ravalico, então, mostra que a criação não é um mito. E ele é um autor recente, é de 1979. Tá? Então, 1977. Então, o livro foi escrito em 1977, A Criação Não é um Mito, Domenico Ravalico. A intenção é a mesma do Sefer Yetzirah, é a mesma do Sefer Zohar, é a mesma do Sefer Bahir. Mostrar que tudo veio de um ser divino. Não é mitologia. É uma explicação muito intrincada, muito complexa, mas que vai ser belíssima quando nós chegarmos lá no final, naquela figura, e vamos explorá-la. Mas eu quero que vocês cheguem aqui sabendo como foi que chegamos até aqui, como foi que os rabinos construíram isso aqui. Então, para mim isso é importante. Senão, vocês não vão entender. Quem começa dali não vai compreender. Vai pensar que é uma mitologia. Não é uma mitologia. Primeira coisa. Feito isso, esclarecido isso, vamos então adiante. O Sefer Bahir, que é o terceiro. Então, nem o Sefer Zohar é do Shimon ben Yochai, o Sefer Yetzirah é atribuído a patriarca Abraão, nós já derrubamos isso. O Moisés, que segundo o Bernardo Carter recebeu no Monte Sinai, também não é.
porque Moisés não tinha essa noção, não usava esse glifo, não aparece em nenhuma obra do Pentateuco, nenhuma referência a isso, a não ser no segundo livro do Gênesis, Gênesis 2, que aparecem as duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Mas não tem, olhando bem, você percebe o seguinte, não tem nada ali com a narrativa do que eu estou dando aqui sobre a Etz Caim, que é isso no hebraico. O hebraico é Etz Caim, Caim que matou Abel. Pois é. Então nem Abraão, nem Moisés. E o Sefer Ebaí aparece no século XII. Então muito na Idade Média. Então muito tardio. Então, já dizendo a vocês, percam essa noção de que a Cabala é alguma coisa muito antiga. A tradição sumeriana é antiga, mas a Cabala judaica não se baseou na tradição sumeriana, que era genealógica. Então, o Bahia aparece no sul da França, portanto, embaixo, em Provença. E traz uma novidade. Ele coloca a árvore da vida como sendo o eixo do mundo. Vocês sabem que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Olha só, que coisa interessante, né? Então, o autor do Bahia, ele vai dar essa noção de que a criação, na verdade, é uma árvore e essa árvore é axial. A palavra axial também é uma palavra erudita, mas seria isso aqui. Seria isso aqui. Só que ele coloca invertido aqui. Para nós imaginar que seria a Terra, então nós temos que imaginar o seguinte, né? Essa bacia aqui de cabeça para cima. Com essa daqui de cabeça para cima, as duas juntas formam, né, o hemisfério, o polo norte e o polo sul. Mas aqui não. A noção que se tem, segundo René Guénon, o livro é o símbolo da ciência sagrada, então ele sabe pra caramba do que ele está falando, e eu estou apresentando de propósito, saindo da literatura hebraica para mostrar uma visão mais universalista. E aí, o que eles querem? Mostrar que quem entender a árvore da vida da Cabala, a Etz Caim, está entendendo, né, algo que é parecido com isso aqui. Tem 3 colunas, a do meio, a da esquerda e a da direita. Aqui não parece as 6 colunas, não. Mas se você percebe, ó, aqui tem uma ponta, aqui tem uma ponta. Então, se eu fizer uma ligação dessas duas pontas aqui, e se eu ligar essas duas pontas aqui, vou ter 3. Mas eles dizem que o principal é a coluna, a do meio, é a linha do meio. Axial, o eixo. Curiosamente, isso é científico, porque a Terra gira, e gira como em torno do seu próprio eixo, fazendo com que o dia e a noite aconteçam. Ela gira, então está virada para o Sol, uma face virada para o Sol, nessa face é dia, e a outra é noite. E quando ela faz o giro, então o dia vai desaparecendo e vai anoitecendo, e no lugar onde é noite, é o contrário. No lugar onde é dia, vai anoitecendo. No lugar onde é noite, vai amanhecendo. Então, a partir daí, René Guénon vai chegar à mesma noção dos cabalistas, a árvore da vida. Ou seja, a árvore axial vai se transformar, ele entende Cabala, ele está falando de Cabala, na árvore da vida. Então, a ideia é essa. Quem conhecer a árvore da Cabala vai conhecer o eixo de todas as ações, de todas as religiões, né? Porque vai conhecer uma árvore que vai explicar o mundo, vai explicar todas as coisas. Não há nenhuma incógnita para quem conhece a Cabala, a árvore da vida. Tudo é respondido. Ela se aplica a tudo. A tudo. Cabala do dinheiro, né? A sua própria personalidade, a autoanálise, né? A relação entre Deus e o homem, entre Deus e a natureza, entre o homem e a natureza. Então, vamos ficar por aqui. Então, o autor é o famoso René Guénon, para vocês não conheçam, mas é famosíssimo. E ele vai mostrar essa visão. Eu estou tentando ser universalista, pegando literatura que não são judaicas. Então, René Guénon entende bastante de Cabala, é um nome extremamente famoso, né? Escreveu O Rei do Mundo, e ele diz que quem entender da árvore da vida vai chegar a um mito inicial, é um mito, de que há um eixo
e que a Terra foi construída, o universo foi construído em torno desse eixo. Não deixa de ser científico, porque a Terra é um eixo, ela tem um eixo, o eixo está inclinado hoje, mas já foi assim. Então, inclinou-se o eixo da Terra, mas é um eixo mesmo, e ela gira em torno desse eixo. É como se o eixo girasse no centro dela e ela acompanha o giro. Ela é uma esfera e ela gira. A Terra gira. Então, assim, tudo no universo gira em torno da Cabala. É isso que ele quer dizer. Tudo. Sem ficar nada de fora. Então, vamos procurar entender a partir do ponto de vista. Então, por isso que eu estou indo passo a passo, para quando vocês disserem isso, saber o que é que estão dizendo. Bom, veja, as datas são muito diferentes. O Sefer HaZohar e o Sefer Yetzirah são do século III ou IV. E o Sefer Bahí é do século XII. E depois vai aparecer Moisés de Leão, que vai ser do século XVI. Isaac Luria, do século XVI. Então, nós só vamos ter a árvore completa, totalmente completa, quando Isaac Luria der a última fechada na teoria cabalística. Então, ela só vai ser mesmo completa no século XVII. Ou seja, lá entre 1700 e 1800. Então, é bastante recente. E, então, veja, as duas primeiras no século III e IV, e o Bahí no século XII, 1200 e 1300. Depois já vai ser o Isaac Luria, ou Lúria, como se você quiser pronunciar, que é espanhol, que vai dar uma teoria da cava dos atos. Eu não gosto muito dessa teoria dele, mas é a maneira de ficar o mal do mundo. Bom, lembro a vocês que a nossa proposta é colocar isso em ordem. Primeiro tem que se ler o Zohar. Se você estiver em casa, comecem assim. Primeiro leiam o Zohar, para entender o que é o relâmpago. O suposto Rabi Shimon Ben Yochai explica para os alunos dele, os 10 discípulos dele, o que é o relâmpago. Deus é luz, essa luz emite um raio, e esse raio é que vai formar a árvore, que pode ser mostrada, como eu mostrei, como um raio de Zeus, um raio num dia de chuva e tempestade, que caem raios. Seria isso aí. Só que esse raio é construtivo. Ele vai construir o universo todo. Aqui no universo de Stephen Hawking, que Stephen Hawking dá tendo como origem uma anã branca, uma estrela branca, não é uma estrela. É, digamos, o átomo de Deus, que se expande e cria o todo, o universo. Há uma relação direta, se vocês fizerem isso. Então, leiam primeiro, eu dizia, o Zohar, depois o Zohar, como quiserem, depois o Yetzirah, e depois o Bahí. E depois vão ler Isaac Luria, no século XVI. Depois vai ser os Rosa Cruzes e os alquimistas recentes e as falsas ordens templários que vão modificar a árvore e fazer vários tipos de árvore. Mas esses três dão a árvore que nós queremos, que vai ser essa daqui. Então, esta, vamos chegar aqui. E aqui é que nós vamos ter todo o nosso trabalho. Mas vamos chegar aqui sabendo muita coisa. Então, para vocês que são buscadores, eu estou entregando como foi que eu entendi a árvore da vida sendo axial, a árvore do centro do mundo, de um modo didático, de um modo, vamos dizer assim, que vocês pedagogicamente compreendam. Por quê? Porque a árvore é muitíssimo complexa na sua versão que hoje nós estudamos, que aparece em tudo que é livro. Nós estamos vindo lá do início. Mas é justamente nessa ação complexa que, quando estudada, nos oferece dados muito preciosos sobre o universo, sobre Deus, a natureza e o homem, nesta ordem. Então, na verdade, agora, esquecendo o relâmpago, vamos apresentar o sermão Moni Sadhu, que é um cabalista também,
estudiosos da tarô. E ele vai mostrar o seguinte: o relâmpago vai formar uma figura, e essa figura vai ser 3 triângulos. Um triângulo de fogo, virado para cima, que representa Deus. 2 triângulos de água, uma natureza e o outro homem. Então, isso aqui, mais tarde, nós vamos ver como é que o triângulo forma isso. Já mostramos aí, mas não vamos agora insistir nisso. Né? Isso agora é só para mostrar a vocês. Então, o triângulo vai vir do lado de cima, o relâmpago vai vir do lado de cima, vai chegar no pico aqui e vai formar esse triângulo. Depois, quando chegar aqui, ele vai vir para cá e vai formar um segundo triângulo. Quando chegar aqui, ele vai vir para cá e assim sucessivamente, e vai formar 3 triângulos. Depois, esses 3 triângulos serão caminhos que vão interligá-los. Entendem? Então, primeiro, o raio que forma, que é o relâmpago, que constrói os triângulos, zigue-zagueando. O primeiro é de fogo, cabeça para cima, representa Deus. A cabeça do Adam Kadmon, a cabeça divina, o macroprósopo. E o segundo é o microprósopo, dividido aqui em 2 partes, a natureza e o homem. Nesta ordem de importância e de poder, Deus é mais poderoso do que a natureza, e a natureza é mais poderosa do que o homem. Duvido que o homem consiga domar um tufão. Duvido que um homem consiga impedir um tsunami de inundar uma cidade. Nos Estados Unidos, que é uma civilização muito tecnológica, tem muita tecnologia, quando acontece um ciclone, recentemente teve um, destruiu a 6, no grau 6 graus, 6, eles têm uma medida lá, né? Então essa medida é o número 6. Eles sempre dão o nome de mulher. E aí destrói tudo. E o máximo que eles podem fazer é avisar que vai acontecer e o pessoal dá no pé. Às vezes não dá tempo. Então, na ordem é: o relâmpago constrói primeiro a cabeça da árvore, que é Deus. Depois constrói o peito, que é a natureza. Depois constrói o ventre, que são os pés. Logo, a árvore é um homem. Adam Kadmon. Vocês já sabem. Então, temos que ir nessa ordem: cabeça, peito e ventre. É isso que é a árvore. Então, tem tudo a ver conosco, com o homem. Tá vendo? Já estamos vendo aqui que se tem a ver com o homem, a ligação do homem com a natureza e do homem com Deus. Da natureza com Deus, da natureza com o homem. Então, por que o mundo está tendo tanto fenômeno, vamos dizer, tanta inundação, né, tanta seca, tanto excesso de chuva num lugar, às vezes peste e fome em outros? Porque o ser humano não está se colocando no eixo. Coloque as coisas nos eixos. É uma frase da minha terrinha. Se tudo estiver nos eixos, então a natureza fica calma. Se você tirar as coisas do eixo, a natureza saindo do eixo, ela vai se inclinar para a direita, para a esquerda, e vai ser um cataclismo. Foi assim quando o eixo da Terra se inclinou. Foi um cataclismo. Então, estamos dando a vocês como foi que nós aprendemos. De modo que, como sou professor, estou usando a didática e a pedagogia, pois estou mostrando cada um dos estágios de cima e de baixo. De cima o triângulo de fogo, de baixo os 2 de água. Mas cada um desses estágios, de cima para baixo, é mais poderoso e mais importante do que o que está abaixo dele. Assim, o raio cria primeiro a cabeça, depois cria o peito, depois cria o ventre. No ser humano, o que é mais importante? A cabeça, que tem o cérebro, e depois o peito, que tem o coração. O ventre é para fazer a digestão e jogar os dejetos fora. Então, veja, já estamos mostrando uma similitude muito grande. Se vocês conseguirem entender a árvore como sendo o homem, vocês vão se entender melhor e vocês vão controlar os seus intestinos, vão controlar o seu coração, como eu controlei o meu, né? Eu sou vascularizado, mas não sou cardiopata. Devia ser, não sou. Tive um pré-câncer, meu estômago hoje não dá para nenhum mais. E
já provei isso por exames, mostrando exame para vocês. Por quê? Porque eu vivo aquilo que eu digo. Eu só falo sobre o que eu faço. Se eu não fizesse o que estou dizendo aqui, eu não gravaria um vídeo. Só gravo o vídeo do que eu faço. Então, eu entendo a árvore, a minha cabeça é a tríade superior, e eu uso ela. Então, nós temos, né, Keter na coroa, Binah do lado esquerdo das têmporas, Kokmah. Pronto, só uma dessas três, ó. Aqui temos um triângulo, ó, pela sobrancelha. Passa uma linha aqui e nós temos aqui dos dois lados, Binah e Kokmah. Sobe essa linha e aqui no centro nós temos um lugar onde os padres faziam aquela coroa, chamada coroa mesmo. E que nós chamamos coroinha, por causa disso. Gente, é muita coisa que vocês têm que aprender e aceitem que isso seja feito devagar. Então, o importante é um ternário. E como o Hermes disse, o que está em cima é como o que está embaixo para realizar o milagre da unidade. É como, não é igual, é semelhante para realizar o milagre da unidade. Ou seja, se o homem quiser se unir a Deus, terá que primeiro se harmonizar com a natureza. Se não fizer isso, a natureza vai ser destrutiva. E aí as inundações, os desabamentos e as desgraças que nós estamos vendo. Mas o homem parece que não aprende nunca. Então, minha gente, somente apresentando a construção da árvore na sequência que eu dei aqui, narrando cabeça, peito e ventre, construída por um relâmpago, criando assim os três triângulos e formando uma hierarquia de poderes. A mente está na cabeça e é quem controla tudo. Tudo é mente. Deus é mente. Então, se você puder contatar Deus, vai ser através da mente. Vai ser através do coração também. Porque Deus tem um filho que é sentimento. O filho de Deus é sentimento. E aí, se você tem um bom sentimento, você se liga a ele. Mas se você tem a mente, você se liga também a ele. Reshit, tanto é sentimento quanto é mente. A mente é o todo. Então, Reshit, tanto é a mente como é o sentimento. Ele sente e ele pensa. Então vejam, querem se comunicar com Deus? Então, estudem a árvore, a ligação do triângulo de baixo, inferior, que é o ventre, com o triângulo médio, o peito, e com o triângulo superior, que é a mente, a cabeça. Para mim, qualquer outro modo de apresentar isto seria inconsistente com a formação da Escaim, que é o nome da árvore na língua hebraica. Seria inconsistente porque vocês vão olhar e vão ficar feito uma pessoa ignorante olhando para algo muito belo, mas que ela não sabe o que é. E vocês olhando, vocês percebem que é alguma coisa que chama atenção. Não basta. Temos que compreender. Por isso eu estou indo tão devagar. Devagar também é pressa. Quando tivermos dado todas as fases, então vocês vão encontrar o seguinte. As letras também vão ser representadas. Já dissemos a vocês que há dois alfabetos, o grego e o hebraico. Nesses dois alfabetos, as letras são números. Então são chamados alfabetos alfanuméricos. Então em grego e em hebraico, alfa é 1, beta é 2, delta é 3, em hebraico aleph é 1, bet é 2, dalet é 3, chama-se alfabetos alfanuméricos, o nosso não é. Então, você pega a letra do nosso alfabeto, A não tem nada a ver com número. Você tem que aprender português e matemática. O professor de português não dá matemática. Ou, se der, ele é um gênio. Porque eu sou professor de português, entendo bem, entendo bastante português, mas não sei nada de matemática. Toda vez que eu falo de matemática aqui, eu me enrolo. Então, um alfabeto alfanumérico quer dizer que quando você vir as letras, o certo é vir, tá? Não é ver não, viu? Quando você vir, não é quando você ver não.
Então, quando você virar as letras, então você vai encontrar a árvore assim. Já mostrei essa árvore antes. Então, minha gente, nós vamos chegar à complexidade que está aqui. Ó. Vamos chegar aqui. Isso é a nossa finalidade. Mas não chegaremos aqui compreendendo o que é isso aqui se não passarmos por aqui. E aqui está, portanto, apresentando as letras hebraicas. Ó. Aleph, Bet, Dalet, Gimel, e aqui embaixo, Tal, Shin, Tal. Então nós temos aqui todo o alfabeto hebraico, tá vendo? Então a árvore vai ser construída com números ou letras. Para o hebreu, para o rabino judeu, é a mesma coisa. Então você vai falar número como letras. Então vamos estudar. E vamos chegar a essa árvore moderna, que tem ali 3 cordas lá em cima. Porque a árvore antiga, como fala hoje, não tem. Não tem isso. Na árvore antiga não tem essas 3 cordas. Veja, essa aqui é a árvore antiga. Então, ela não tem. O autor dela não tem nada. Ela já começa de Keter. Já começa a árvore. Não tem nada em cima. Já que nós apresentamos aqui, ela tem 3 cordas, ou seja, 3 pedaços de um círculo. Tá vendo? O Ain Sof, o Ain Sof e o Ain Sof é o. Então, teremos que primeiro estudar a antiga, para compreender bem a antiga, e depois chegar à moderna. E aí nós entenderemos. Tá bom? Então, quem pela primeira vez idealizou a árvore foi o livro, acho que é Moisés de Leão, no Sefer Vayikra. Então, vamos entender essa complexidade aqui, se formos pacientes, se formos curiosos. A curiosidade é a mãe da sabedoria, é o porquê que vai nos dar tudo. É linda, minha gente, mas não é só para ser linda, é só para ser verdadeira e útil. O livro o autor é anônimo. Não, Gleice Rollin. Antigamente existia uma editora chamada FEU. E daí nós fizemos essa árvore bonita. Mas não basta ser bonita. Tem que ser útil. Porque ser belo e ser inútil não serve para nada. Vamos continuar o texto. Já estamos aos 37 minutos. Meu Deus do céu, não é possível. 37 minutos. Então, minha gente, os triângulos vão se interligar por caminhos. Aqueles 3 triângulos vão se interligar por caminhos. E aí, esses caminhos, ligando os triângulos, é que vão nos dar como chegar às esferas. E as esferas vão ser mostradas exatamente no livro do Adir Kaplan. Ele vai dar as esferas, por isso que nós temos que estudar assim, né? Devagar, sem pressa. Aqui ela está feita, está completa. Mas não vamos chegar aqui, não vamos cansar por aqui, não vamos apressar. Já tem 38 minutos, meu Deus do céu. Vou ter que parar. Aqui estão as esferas. Então, o Sef Yetzira das esferas. E essas esferas, se vocês juntarem com os triângulos, vão coincidir. Ó, as 3 de cima dá Keter, Binah e Kokmah. Juntando dá um triângulo. Aqui da cabeça. Desfeza da arte. Aqui depois nós temos o peito. Ó, Geburah, Chesed e Tiferet. É o peito. E aqui é o ventre. Hod, Netzah e Exod. Mas aqui você não tem essa noção. Mas se você juntar a noção dos triângulos com a noção das esferas, você vai ter. Então, vamos ficar por aqui. Não vou passar de 40 minutos hoje. Mas, então, demos o fundamental. Ou seja, temos que ser pacientes, temos que ser resilientes e suportar, né?
para poder ter um aprendizado. A nossa inteligência, portanto, terá uma visão clara do que foi, de algum modo, ou revelado, ou intuído, ou produzido por uma transmissão oral antiga. Não sabemos qual das três coisas foi. Mas ou foi uma revelação, ou foi pela intuição, ou foi por uma transmissão oral que passou de boca em boca até chegar até nós. Desse modo, tornou possível que eu, compreendesse a grandiosidade desse símbolo, aplicasse ele no plano material, entendesse ele no intelectual e percebesse o caráter sagrado no sobrenatural. Portanto, é um esquema muito complexo e completo, com sua apresentação diferente da Torá escrita, que é a que nós temos aqui, que é só letras. Letras e letras e letras e letras e letras. Não, ali nós temos livros que têm letras e temos símbolos ou grifos, né? Aqui não. Então, bem diferente do Sefer Bereshit, que está aqui, que é o esquema da narrativa, que está em Gênesis 1, aqui está, né? Bereshit, aqui ó, só letras. A árvore não tem letras, sempre somente símbolos. Pronto, já chamamos 41 minutos, então vamos mostrar. Então, muito diferente do Gênesis, ou seja, da Torá, que é a lei de Moisés, aqui está escrito, né? Torá. A árvore vai ser uma criação, um relato da criação. Mas vocês vão ter que ter paciência. Então, sem paciência, vocês não chegarão lá. Pronto. Eu vou ter que fechar aqui porque o tempo passou voando. Então, minha gente, vamos adentrar o mistério do conhecimento rabínico. Mostraremos a árvore antiga e mostraremos a árvore moderna. E é uma transição da antiga para a moderna, que é difícil de encontrar. Então, agora nós estamos apenas dando uma noção universal, mostrando em vários trabalhos, em vários autores, né, como é que é. Mas ainda não chegamos à árvore antiga. Nossa intenção é, no próximo vídeo, vou mostrar a formação da árvore antiga. Não é assim, não é essa daqui não. Essa daqui é moderna. Essa aqui é moderna. Então vamos deixar a antiga para o próximo vídeo, já são 42 minutos. E aí vocês vão, quando olharem para isso aqui, terão um conhecimento pleno do que é cada uma dessas partes. Tá bom? Vamos parar por aqui. Já são 42 minutos, o tempo voou. Eu não percebi. E desejando vocês uma boa visualização, vamos então pedir a vocês mais uma vez. Se não deram até agora, deem o like. Inscreva-se no canal. E nós temos dois cursos, né, que é o CMC, Colégio Marcal Deus, que pode ser pessoal, você e eu, como estamos aqui, só que você estará do lado de lá, recebendo aulas minhas pessoalmente. E pode ter em grupos, que eu apareço de 15 em 15 dias, em um vídeo, e o pessoal me vê, mas eu não vejo o pessoal. Só aquele que levanta o dedo, aí o meu técnico diz, ó, fulano levantou o dedo, quer falar, então fala. Tá bom? Então, tenham paciência para terem sapiência. Pronto, terminaremos aqui. O tempo voou. Gente, não pensei que já tivesse 40 minutos, já estamos a 43. Até o próximo vídeo. Então.